O Notícias de Coimbra está com a enfermeira Vanessa Anjos, ela que é enfermeira especialista em otorrino, para nos falar um pouco de ostomia respiratória, trata-se de uma especialidade que está a ser feita aqui no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, é isso? Sim, bom dia, é isso mesmo. Portanto, a nossa consulta de enfermagem acompanha doentes ostomizados respiratórios com ostomia respiratória definitiva ou temporária. Nós hoje queremos alertar e sinalizar para o Dia Mundial do Ostomizado, mais propriamente os ostomizados definitivos, que são doentes que são submetidos a uma laringectomia total, ficam com um estoma definitivo, uma traqueostomia que os acompanha para a vida toda. Falamos de cancro da laringe. Qual é mais ou menos a incidência desses cancros? A incidência, embora não seja tão elevada como noutros cancros, ainda tem números elevados. A nível nacional, os números não têm sido divulgados, não tem havido grandes estudos sobre isso, mas ainda há uma grande incidência. Estará aí na ordem em quarto, quinto nível de incidências de cancro. Mas quando falamos deste procedimento, as pessoas têm uma vida normal e a taxa de mortalidade acaba por diminuir. Como é que é? Muito bem, então estas pessoas, como devem imaginar, depois de saírem do bloco têm um estômago por onde vão respirar, isto vai impactar a vida deles fisicamente, tem muitas alterações a nível da deglutição, da comunicação, mesmo na defecação, e eles têm que arranjar estratégias que os enfermeiros e a equipa multidisciplinar tentam que eles aprendam para se adaptar a esta nova condição. Eles têm que aprender competências, habilidades técnicas de tratamento do estômago, de vigilância. Portanto, é uma vida que eles consideram normal, mas sim tem muitas adaptações para que eles possam ter uma vida considerada normal. A sobrevivência ainda não é assim tão grande, embora nós tenhamos doentes sim, que já foram operados há mais de 20 anos. Há casos em que pode haver rejeição, é isso? Como, por exemplo, num transplante renal há sempre essa questão da rejeição. Aqui também pode haver rejeição a este tipo de tratamento? Pode não ser uma rejeição, mas sim uma recidiva, ou seja, voltar um outro tipo de cancro, até noutra localização, porque a laringe lá não está, mas muitas vezes aparecem recidivas, ou porque a doença também se pode progredir, metastizar, e por aí sim haver depois um declínio da qualidade de vida da pessoa e até a morte eventualmente. Senhora Primeira, quais são os conselhos que deixa para prevenir, e agora falando um pouco deste cancro da laringe, para as pessoas se prevenirem, para não chegarem mesmo àquele ponto em que tenham que fazer depois esta operação? 99% destes doentes que são acometidos pelo cancro da laringe são fumadores e também têm hábitos etílicos marcados, embora alguns possam não ser a quantidade, mas o tipo de bebidas. Portanto, em prevenção, abolir o tabaco, não fumar e não beber bebidas alcoólicas. Basicamente é isso. E depois ter uma vigilância da saúde, sinais de alerta, rouquidão, dificuldade em deglutir, procurar um médico e pedir ajuda. É isso que devem fazer sempre que sentirem, mas há algum sintoma que possa haver e que diga que seja um sinal de alerta? Muitos dos doentes vêm já com uma dificuldade respiratória muito acentuada, assim, a dificuldade em respirar ou começar com uma rouquidão e que não vai passando e que a pessoa toma até alguma medicação por autorrecriação ou porque foi à farmácia e pediu e deram e não vai passar e está a piorar aí sim, é um sinal de alerta, devem procurar ajuda. Voltando a falar agora um pouco da ostomia respiratória, tem muitos voluntários que já fizeram há alguns anos. Qual é o balanço que fazem? É positivo este tipo de procedimento aqui? Sim, nós promovemos todos os meses a reunião mensal dos laringectomizados, pessoas que então têm uma ostomia respiratória definitiva, e temos um conjunto de voluntários aqui do nosso serviço que se junta a voluntários que vêm da Associação Portuguesa de Limitados da Voz do Porto. Aqui no nosso centro hospitalar reunimos todos estes voluntários com doentes que foram submetidos há pouco tempo
a este tipo de cirurgia. Eles trocam experiências, partilham como é que se adaptaram, como é que foi com cada um e o feedback é muito positivo. O grupo diz que sente apoio profissional tanto da parte do enfermeiro, porque além de ser dinamizado pelo enfermeiro, também participam nestas reuniões a equipa multidisciplinar, assistente social, terapeuta da fala, o nosso médico, o diretor de serviço, Dr. Jorge Miguel, também colabora connosco nestas reuniões e o feedback é muito positivo. Eles sentem-se inseridos num grupo, todos viveram ou estão a vivenciar a mesma situação e para eles é muito benéfico. Eles sentem-se bem, sentem-se bem-estar, por isso é que nós temos sempre tantos doentes a participarem nestas reuniões mensais. E assinalar este dia também é uma forma de sensibilizar, não é, para esta questão e até chamar a atenção para esses sintomas que muitas vezes são desvalorizados. Sim, exatamente, para chamar a atenção para a prevenção, mas depois também para a reinserção social e para chamar a atenção da sociedade que estas pessoas existem, que precisem também muitas vezes serem compreendidas porque a alteração que eles têm na comunicação por vezes limita-os na comunicação intersocial e que alguns até conseguem desenvolver depois outro tipo de fala, mas aqueles que não conseguem, o feedback que nos trazem que as pessoas, no geral, têm pouca paciência, não conseguem perceber aquilo que eles estão a dizer e também é uma forma de alertar para esta problemática. Sim. A nível físico também há uma grande transformação e para quem lá está em casa a ouvir-nos, falamos de um buraco que tentam tapar com lenço, que é o caso deste voluntário com quem o Notícias de Coimbra irá falar. A nível físico, também é uma adaptação. Há psicólogos a acompanhar para quem faz este procedimento? Exatamente, a nível físico há um impacto na imagem corporal muito acentuada. A maioria dos nossos doentes são homens, mas também temos algumas mulheres. Depois, a forma como eles colocam, como a senhora disse, tapam o estômago, depende também muito de como eles se sentem bem. No caso do senhor Abel, sim, utilizam lenço, mas depois já há uma série de dispositivos médicos que eles podem utilizar e que devem. Alguns não se adaptam e por isso este senhor nunca conseguiu adaptar-se e usa um lenço, mas que é, por exemplo, uma placa adesiva com um filtro e muitos utentes utilizam. Sim, é isso, depende depois da adaptação de cada um e daquilo que eles se sentem bem, que é isso que nós queremos, é o bem-estar deles também, sim. Muito obrigada por estar com Notícias de Coimbra.